No caso da Ambev, o ganho para a cotista está vindo do aumento do valor do patrimônio da empresa, já que a cotação não anda e o yield é baixo? A Ambev, ela, assim, ela teve uma fase de crescimento muito boa, que foi quando a Antártica e a Brahma elas se uniram, né, se juntaram. Então, ela teve, né, um aumento de market share, ela teve um aumento muito grande. Então, a empresa ela, foi uma fase espetacular dela. O problema é que, assim, toda empresa existe um ciclo, né? A gente, quando você vai estudar teoria, existe um ciclo, né? Então, da empresa, ciclo de vida de toda empresa. Toda empresa tem um ciclo de vida. Nada dura para sempre, nada nasce do nada. Então, ela nasce, ela cresce, as pessoas começam a investir ali. Aí ela tem uma fase de crescimento muito acelerado. Né? Então, existe fazer formas de valuation de 1, 2, 3 estágios, aquela coisa toda. Depois ela entra numa fase de crescimento bem lento, quando ela está muito. Quando ela é dominante e ela já não cresce mais, ela cresce mais ou menos perto do PIB ali e tal. Né? E depois ela tem uma fase, né, a fase final de toda a empresa, que é a decair. Outras empresas vão fazer alguma coisa melhor, com mais tecnologia, com não sei o quê, e elas vão começar a tirar market share de uma empresa que é dominante no mercado. Isso é o ciclo, tá? Não sei em que ciclo que a Ambev está, não vou falar isso aqui, precisa de muito estudo para falar isso, mas todo o retorno de uma empresa, né, o retorno total, ele é com base no rendimento que ela distribui, que é o dividendo, e com base no crescimento. Então, se a empresa ela cresce, ela distribui menos rendimento, se ela não cresce, né, ela distribui mais rendimento. Quando você vai fazer uma análise de uma empresa e você olha, né, que ela está distribuindo, tem um payout muito elevado, né, tem algumas elétricas, tem algumas áreas que tem um payout próximo a 100%, alguns locais até acima de 100%, que é possível. Então você vê que essa empresa ela simplesmente passa tudo, ela não tem onde investir, e outras que estão em fase de investimento ainda. Então, a depender do caso, né, você vai ter um composto disso. Né? Normalmente, a maioria das empresas ela está no meio. Então, ela distribui uma parte em dividendos e outra parte ela reinveste. Então, o que você tem que entender? Né? Se o dividendo ele está pequeno porque ela está reinvestindo, e esse percentual, né, o ROI, que ela consegue reinvestir, né, o retorno dela vai ser tão bom quanto ou melhor do que o rendimento que ela está distribuindo, então vale a pena. Se ela não está fazendo projetos novos para ter uma rentabilidade maior do que ela estaria te distribuindo de dividendo, né? Se o cara tiver uma cabeça boa, o cara da empresa, ele vai distribuir tudo, porque não tem onde investir. Então, isso até o Warren Buffett fez, né? Ele devolveu um monte de dinheiro lá para os acionistas dele, porque ele falou assim, não consigo rentabilizar mais, recomprem as ações da própria empresa, vou distribuir o dinheiro, porque não tenho o que fazer com esse dinheiro aqui. Então, é uma honestidade muito grande da gestão. Agora, se o cara tem aonde investir, ele vai distribuir só uma parte ou nada, né? Porque eu consigo, com base nesses projetos futuros aqui, rentabilizar muito mais do que o custo de capital da empresa. Então, eu vou gerar lucro econômico, que a gente chama. A gente fez até algumas lives para trás falando sobre isso. Então, se eu consigo gerar um lucro econômico, se eu consigo entregar um retorno maior do que o meu custo de capital, então eu vou fazer esse reinvestimento. Então, isso aí teria que estudar direitinho, não vou entrar no detalhe aqui, mas a resposta nem tão curta, mas certa é essa, né? Mais adequada. E aí tem mais um negócio, né? Isso não quer dizer que isso é ruim, isso não quer dizer que isso é bom, né? Depende do investidor. Você tem investidor que realmente prefere ter um investimento na Ambev, que tem um comportamento previsível, que tem ali uma característica e que para aquilo, para ele é bom, né? E tem outras pessoas que aquele tipo de comportamento não é o desejado. Então, não é porque existe essa característica ou que a empresa está naquele ciclo que ela é melhor ou pior do que uma outra. Ela é melhor ou pior do que uma outra para a necessidade que você tem. E aí é aquela coisa de você alinhar os seus objetivos com o que você tem, obviamente, né, dos seus investimentos, e entender o que essas características compõem dentro do seu universo, do seu portfólio. Tá? Então, não é que uma coisa é melhor que a outra. Agora, eu vou comparar qual é o meu custo de oportunidade de ficar investido numa empresa que não cresce. Se isso para você é um problema, talvez essa companhia não seja adequada. Agora, não, eu estou colocando aqui que era segurança na distribuição de dividendos e eu quero uma manutenção do meu poder de compra. Bom, a empresa está corrigindo pela inflação, está distribuindo dividendos, ela está atingindo o objetivo que você precisa. Então, é entender que você tem ferramentas para fazer determinadas atividades. O que você tem que fazer é colocar a ferramenta certa para desempenhar a atividade certa.
Porque se você colocar uma atividade com uma ferramenta que está errada, aí é aquela história da gente avaliar o peixe pela capacidade de voar. Ele nunca vai voar, né? Então, tem que ter a consciência do que é a empresa, por que você tem ela e quais são os objetivos que você quer alcançar com aquele investimento. Beleza? E vamos para a próxima.